Olá, eu sou o professor André Brock e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre algumas medidas de dispersão. São medidas que avaliam o grau de espalhamento dos dados, né, dos valores, num conjunto. Tá? A gente chama também de grau de variabilidade. São medidas muito importantes. Eu já falei sobre medidas de posição como a média, por exemplo, num outro vídeo, que tem sua importância, não é nem preciso dizer isso, né? Em quantas situações a média é utilizada para se representar um conjunto, para se analisar desempenho de um conjunto, como por exemplo você usar a média para uma determinada categoria de trabalhadores e você tem a média de rendas, né, de salários, para posicionar essa categoria, né, saber se é uma categoria que recebe bem, né, em média ou não. Mas só isso geralmente não basta. Você pode ter às vezes uma categoria em que a média pode até ser elevada, né, uma média alta se comparada com outras categorias de trabalhadores, mas é uma categoria que tem uma média alta porque alguns, né, dos trabalhadores dessa categoria recebem muito, ganham muito bem, tá? E de certa forma puxam essa média para cima, mas outra boa parte não, tá? Então é um conjunto em que há, por exemplo, uma má distribuição de renda. Por quê? Porque as rendas estão muito espalhadas no conjunto. Diferente de você ter uma categoria em que a maioria dos trabalhadores recebem um salário muito próximo da média desse conjunto. Só que a média, ela sozinha, ela não me dá informações sobre o grau de dispersão do conjunto. Tá? Falar que a média de uma categoria, a média salarial, é, por exemplo, R$3.000, não me diz se, por exemplo, há muita gente nessa categoria recebendo R$1.000, R$1.500, 800, 900, tá? Eu preciso justamente de um complemento e as medidas de dispersão, de certa forma, vão me fornecer esse complemento. Eu destaquei aqui algumas, né, mas sem dúvida nenhuma a principal delas aqui é o desvio padrão, a mais utilizada, tá? Desvio padrão amostral. Eu estou falando só em medidas amostrais, como desvio padrão e variância, que geralmente quando nós trabalhamos com conjuntos de dados, na maior parte das vezes, esses dados são provenientes de uma amostra, tá? Mas quando necessário calcular um desvio padrão populacional ou uma variância populacional, o procedimento é muito parecido, tá, ok? E o significado também, né, da medida em questão. Vamos lá então. Aqui só para ilustrar a aplicação, né, das medidas de dispersão, eu coloquei um exemplo que inclusive eu vou estar utilizando no cálculo de algumas medidas, referente ao número de atendimentos, né, de pacientes atendidos em duas clínicas, clínica A e clínica B. São conjuntos pequenos, né, e o forte da estatística é justamente lidar com grandes conjuntos de dados, né, nos fornecer informações resumidas, isso é papel da estatística descritiva, através de medidas, tá? Então eu não preciso analisar item por item do conjunto. Aqui, como o exemplo, né, de dois conjuntos com poucos valores, é interessante que a gente vai poder justamente analisar o conjunto item por item e comparar o seu comportamento com o que a medida que eu vou calcular me dá como informação. Tá? Então, por esse motivo que eu escolhi aqui dois conjuntos pequenos. E também por uma questão de tempo, né, para facilitar o cálculo. Se você sabe calcular o desvio padrão, por exemplo, para um conjunto com 5 valores, você certamente saberá calcular para conjuntos maiores. Tá? E na prática, a gente também efetua cálculos usando recursos aí, computacionais, né, o Excel, por exemplo. E em breve eu vou publicar um vídeo com cálculos de medidas utilizando Excel. E é bem simples, é bem prático isso. Mas é interessante você ter uma noção da aplicação da fórmula para saber exatamente o que aquela medida
te dá como informação. Ok? Então, analisando essas duas clínicas, né, durante 5 dias aí foram marcados os números de pacientes atendidos a cada dia, o que dá para se perceber que na clínica B, né, nós temos aí uma maior homogeneidade, né, os valores estão mais próximos entre si. Na clínica A já não, né? Inclusive, a questão da homogeneidade ou heterogeneidade também tem muito a ver com as medidas de dispersão e são muito importantes no planejamento que você faz. Planejar atendimento na clínica B, se esse tipo de comportamento se verifica, né, realmente na clínica B, é muito mais fácil, porque há pouca oscilação, né, há pouca variabilidade com relação ao número de pacientes que são atendidos dia a dia. Na clínica A já fica mais difícil, né? 20 contra 50, depois cai para 45, depois volta para 15, vai lá para 15, depois pula para 95. Então fica difícil você estruturar um atendimento adequado. Tá? Isso vale para qualquer situação. Aqui eu estou mostrando no caso do atendimento. Quando se fala em reposição de estoque, né, de mercadorias, quando o volume de vendas, o volume diário, o volume mensal de vendas de um produto varia muito, fica muito mais difícil você planejar e projetar o estoque necessário. Quando a variabilidade é pequena, fica bem mais fácil. Ok? Então nós vamos ver aqui formas de calcular isso. Olha, em ambos os conjuntos a média é 45, tá? Tanto na clínica A como na B. Só somar todos os valores, os 5 valores, e dividir por 5. Então, as medidas de dispersão, principalmente o desvio padrão, o desvio padrão se baseia no distanciamento de cada valor do conjunto em relação à média. E nós veremos isso. Antes, porém, aqui uma passada pela amplitude, né, que a gente chama de R ou A, que nada mais é que a diferença entre o maior valor do conjunto e o menor. Ela tem utilização, tá? Só que ela tem uma série de utilizações, mas ela tem um probleminha aqui que ela só considera 2 valores no conjunto, só o maior e o menor, essa distância entre um e outro. Em algumas situações isso até serve para você comparar conjuntos com relação à disparidade de valores, né, a variabilidade. Em outras situações não. Tá? Mas vamos ver como calcular então a amplitude nos dois conjuntos. Maior valor do conjunto A, 95, menor é 15, amplitude de 80. Já na clínica B, aquela em que os valores, os números, ou o número de pacientes atendidos a cada dia varia bem menos, né? A amplitude é menor, 55 menos 40, que dá 15. Ok? O desvio padrão, né, é uma medida muito utilizada, como eu já disse, e o coração do desvio padrão está aqui, ó. Está aqui. É a parte da fórmula em que nós vamos pegar cada valor x do conjunto, cada xi, subtrair a média. Para que isso? Para ter o distanciamento de cada valor em relação à média. E depois elevamos ao quadrado. Ok? Depois vamos somar tudo aqui. Esse é o símbolo da somatória. Dividimos pelo número de elementos do conjunto menos 1 e no final calculamos a raiz quadrada. Então vamos ao exemplo. Está aqui, ó. Eu disse que o coração da fórmula é essa partezinha, xi menos a média e depois eleva ao quadrado. O cálculo é feito da seguinte forma: a média é 45. Então qual que é a distância do 20 até o 45? É de 25 unidades. Né? Mas se eu faço 20 menos 45, na ordem que a fórmula determina, né, o resultado vai ser menos 25. Por exemplo, na hora que chega aqui no 50, e eu vou fazer 50 menos a média, que é 45, o resultado vai dar mais 5. Quer dizer que, ora, eu tenho um resultado positivo, ora eu tenho um resultado negativo. E pode dar zero também, como é o caso aqui de 45 menos 45. Depois, se eu somar todos esses valores, deixando os sinais aqui, vai haver uma anulação, né?
completa, aí, um cancelamento completo dos valores. Os positivos serão cancelados com os negativos e não vai medir nada. Então, para evitar isso, o recurso matemático que é utilizado aqui é elevar cada uma dessas diferenças ao quadrado. Por quê? Quando eu tenho um resultado, uma base elevada ao quadrado, elevada a um índice par, de forma geral, né? Se esse valor for positivo, eleva ao quadrado, continua positivo o resultado. Se o valor for negativo, o resultado vai ser positivo também. Se for zero, continua zero. Por esse motivo que nós elevamos ao quadrado. Há um outro recurso matemático que é o cálculo do módulo, né, que transforma simplesmente o que é negativo em positivo, o que é positivo mantém, né? Só que o módulo ele tem alguns problemas de utilização em alguns trabalhos matemáticos algébricos, né? O que impede de utilizar medidas que tenham um módulo em outras aplicações. Então, por isso que o desvio padrão é tão utilizado. Tá? Ele não utiliza módulo, ele tem aqui o elevado ao quadrado para poder eliminar os valores negativos que medem, que determinam o distanciamento. Depois nós vamos somar todos esses valores, dividir pelo n-1, número de elementos menos 1, nesse caso, ou nesses dois casos, o n é 5, são 5 elementos. E no final de tudo nós calculamos a raiz quadrada, tentando, né, minimizar o efeito de ter elevado ao quadrado. Né? Não cancela totalmente, mas minimiza esse efeito. Só uma última observação, aqui nós temos i igual a 1 até n. Né? Essa é uma outra fórmula que também pode ser utilizada, tá? Mas eu vou mostrar neste vídeo aqui essa primeira modalidade, tá? Que é a que eu acabo preferindo. I variando de 1 até n, quer dizer, indicando que eu vou pegar do primeiro valor do conjunto até o enésimo, até o último. Né? Se o conjunto tem 5, é do primeiro ao quinto. Ok? Bom, então calculando o desvio padrão para esse primeiro conjunto, está aí, ó, xi menos 45, que é a média, esse 45 é a média do conjunto. Então, 20 menos 45 eleva ao quadrado. 50 menos 45 eleva ao quadrado. 45 está aqui, ó, na ordem que eu estou seguindo, mas você pode inverter essa ordem, não há problema algum. Eleva ao quadrado, 15 menos 45, tá? E assim vai. 20 menos 45 dá menos 25. Você eleva ao quadrado, fica 625. 5 ao quadrado, 25. 0 ao quadrado, 0. Menos 30 ao quadrado, mais 900. 50 ao quadrado, mais 2.500. Dá para perceber aqui que o valor mais distante da média, que é o 95, é o que vai proporcionar maior aumento no desvio padrão. Está aqui. Né? E aí dividindo por 4, por que 4? Porque o n, 5 menos 1. Menos 1 é da fórmula. Somando todos esses resultados, nós temos 4.050 dividido por 4. Portanto, 1.012,5. Raiz quadrada de 1.012,5 é 31,8. A unidade do desvio padrão é a mesma unidade da média. No caso aqui, 31,8 pacientes por dia. Tá? É um índice de variação. Note que para a clínica B, aquela que nós já concluímos que é a que tem maior homogeneidade com relação aos atendimentos, né, eu tenho um desvio padrão bem menor. Né? O procedimento é o mesmo. 40 menos a média por coincidência aqui é 45 também. Né? Depois 45 está aqui, menos a média, que é 45. 55 menos 45 e assim por diante. Efetuando as subtrações e elevando ao quadrado, está aqui, ó, menos 5. Resultado de 40 menos 45. Menos 5 ao quadrado é 25. Né? 45 menos 45 é 0. 0 ao quadrado é 0. Soma tudo depois, divide por 4, dá a raiz quadrada de 37,5, que é aproximadamente 6,1. Quer dizer, 6,1 contra aqui 31,8. Né? Então, o menor desvio padrão define aí a maior homogeneidade, né? Principalmente em situações em que as médias são próximas. Nesse caso, as médias são exatamente iguais.
Na segunda parte desse vídeo eu vou falar sobre a variância, e dar mais exemplos de cálculos. Até lá!